Atos capítulo 9, versículo 36, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentaram-a viva. Você pode tomar o seu lugar? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Me capacita nessa noite para ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Deus, vá na frente e abra as mentes, Pai, tirando todo o empecilho à tua palavra, que a tua voz ela flua nessa noite, ela ecoa nessa noite como um brado forte, e que o teu querer e o teu propósito seja manifesto para a glória do teu nome, em nome de Jesus. O pastor Eliezer pediu para mim mais uma vez falar sobre o congresso jovem que começa sexta-feira. As camisas estão à venda ali com o Jodson. Se você puder estar aqui, dar uma força para a juventude, vai ser uma bênção, irmãos. Nós, há 2 semanas atrás, colocamos um propósito no coração de orar pelo Complexo do Alemão. Nós temos várias congregações ali, muitos jovens. O coral da juventude praticamente ele é composto pelas congregações dali do Complexo do Alemão, e nós decidimos orar por aquele lugar, e nós nos reunimos meia-noite, e começamos a interceder pelo Complexo do Alemão, orar e jejuar, e não sei se foi coincidência ou jesuicidência, os dias foram se passando, e nós orando pelo congresso, pela juventude, pelo tema missões urbanas, por restauração do Complexo do Alemão, para Deus enviar ali socorro, e Deus enviou, e aconteceu, e a oração foi ouvida, e a restauração foi restabelecida, e nós vamos poder contar com um número grande aqui de jovens para adorar o nome do Senhor. Então, esteja envolvido nesse congresso. O tema é missões urbanas, mas eu creio que Deus ele vai ressuscitar muitos jovens para a glória do seu nome. Amém? Então, sexta-feira, nós contamos com a sua presença em nome de Jesus. O texto é esse. Já fomos ministrados várias vezes por ele, mas Deus é o Deus da palavra, e Deus sempre tem algo novo, sempre tem algo lindo para nos mostrar. Eu confesso que eu já estava com essa palavra no coração já há alguns dias, quando o pastor disse que os pregadores deveriam buscar em Deus uma palavra. Eu corri para o joelho e pedi a Deus uma mensagem. Deus me deu esse insight para pensar sobre esse assunto que nós vamos ministrar hoje. E para ministrar esse assunto eu fui confrontado pela palavra e tive que fazer uma introspectiva, e essa palavra ela veio ao meu encontro, e eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu vinha fazendo, e não foi fácil obedecer essa palavra. E como Deus é tão lindo, como Deus é tão tremendo, no sábado à noite, ontem à noite, eu fiz uma oração a Deus, e de tudo aquilo que essa palavra vinha ministrando ao meu coração, sábado à noite foi o ponto final. Eu coloquei um ponto final naquilo, e acordei de manhã, vim para a ceia, fui ministrado pela palavra de Deus, sobre uma palavra de restauração na honra, restauração pela honra de Deus, e aí automaticamente veio o convite, e veio a resposta de Deus: olha, eu vou te honrar, vou recomeçar a te honrar como eu te honrava antes. E
a partir de hoje à noite é o início da restauração. E então Deus me trouxe e a palavra de Deus está no meu coração e eu peço a Deus graça para conseguir transmitir à igreja o que Deus ele vem falando comigo. Eu quero me deter no versículo 40. Vou pedir para a Jaqueline isso. O versículo 40 diz assim: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Perceba o contexto das palavras, perceba a sequência dos fatos. Isso não é por acaso, nada na Bíblia é por um acaso. Não está primeiro orou, depois se colocou de joelho e fez sair a todos. Não está primeiro se colocou de joelho, fez sair a todos e orou. O texto ele tem uma sequência, o texto ele tem uma ordem a ser obedecida. E Pedro ele nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso essa noite. Primeiro Pedro fez sair todo mundo. Depois que ele tirou todo mundo, ele se colocou de joelho. Veja que são atitudes diferentes. Quando ele chega e ele encontra o quadro Tabita em cima de um leito, morta, as pessoas chorando, as viúvas chorando. A primeira atitude que Pedro tem no coração é de tirar todo mundo. Agora está só ele e o corpo. A segunda atitude de Pedro é se colocar de joelhos. Ele se põe de joelhos. A terceira atitude, ele ora a Deus. E a quarta atitude, ele se levanta, ele volta para o corpo e ele lança a palavra profética de Deus e há a ressurreição daquela vida para a glória do nome do Senhor. Então veja que há um sentido a ser obedecido. Primeiro ele tira todos, depois ele se coloca de joelhos, depois ele ora e depois ele lança a palavra profética de Deus. Sabe o que Deus ele tem falado nesses dias no meu coração é sobre isso, sobre essa sequência. Existem muitas pessoas que estão, como diz a expressão, queimando etapas, está transpondo fases e está indo direto para a palavra profética, porque Deus tem trago um tema para essa igreja nesses dias, e a ordem de Deus para essa igreja é ressurreição, ressurreição, e Deus está dizendo ao anjo dessa igreja: diga ressurreição, lance a palavra, profetize, lance a palavra profética, ressurreição, e Deus está profetizando. Durante esses dias Deus está falando acerca de várias e várias ressurreições da nossa vida, e a palavra de Deus está sendo ministrada. Só que antes de chegar nesse ato de lançar a palavra, existem outros detalhes que precisam ser obedecidos. Existem pessoas que queimam a etapa de tirar todos, de se colocar de joelhos, de orar, e só vão para o ato da palavra profética, e chegam diante de si mesmo e profetizam: ressurreição na minha vida, ressurreição, 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 e estão profetizando. Algumas pessoas não vão ver a ressurreição de Deus ainda esses dias que está para se findar o ano, não porque Deus é injusto e faz acepção de pessoas, não por isso, mas porque estão queimando etapas, e estão somente profetizando. O primeiro ato de Pedro, e eu quero só ficar nesse ato, Pedro faz sair a todos. Pedro, ele tira todo mundo de cena, e ele se coloca diante de Deus, e ele ora, ele se prostra, e só depois que ele tira todos, que ele se prostra, que ele ora, depois dessas atitudes, vem a palavra profética, e ele levanta, e ele profetiza, e a ressurreição naquele lugar para a glória do nome do Senhor. Eu queria ler, linkado com esse texto, João capítulo 2, versículo 13.
Palavras de Jesus. João capítulo 2, versículo 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, tirai daqui essas coisas. Perceba que no versículo 15, o próprio Jesus, ele expulsa, ele tira coisas, ele tira animais. Jesus expulsa ovelhas, Jesus, ele arrasou com os bois, ele derrama o dinheiro no chão, ele vira as mesas, ele derruba tudo, ele espanta os bichos, mas aos homens ele fala, mas aos homens ele diz. Jesus não tira as coisas dos homens, Jesus tira os animais e derruba o dinheiro e as mesas, mas as coisas dos homens, Jesus vira para eles e fala: olha, tirai daqui essas coisas, eu não vou tirar, quem tem que tirar é vocês. Jesus está diante do templo, e o templo está profanado, eles estão vendendo, estão fazendo mercadoria da fé, e Jesus, ele vai purificar o templo, e quando Jesus chega diante daquele ato, daquela foto, Jesus quebra as mesas, derruba o dinheiro, espanta os bichos, mas as coisas dos homens, Jesus não toca, e Jesus fala: é você que vai ter que tirar, tirai daqui essas coisas. O tema dessa mensagem é esse, e eu queria pensar sobre isso nessa noite. Repita comigo: tirai daqui. Bom, você pode fazer melhor: tirai daqui essas coisas. Sabe quem vai ver ressurreição? Quem fazer como Pedro, estar diante de Dorcas, diante do defunto, antes de liberar a palavra profética, antes de orar, antes de se prostrar diante de Deus, tirou todo mundo, tirou coisas que impediam o milagre, tirou pessoas que impediam a ministração profética de Deus, tirou as coisas, e depois que tirou, se prostrou diante de Deus, orou a Deus, e levantou, e liberou a palavra profética, e Deus foi fiel, e obedeceu aquela mensagem, e trouxe a ressurreição. Antes de você liberar a palavra profética na sua vida, antes de eu liberar, antes de eu tomar posse de cada ministração que está sendo lançada desse altar, eu preciso tirar coisas, eu preciso chegar como Pedro e tirar todo mundo, tudo que impede o milagre de Deus, tudo que impede a ressurreição de Deus, precisa ser tirado, e quando eu tirar isso, eu tenho a autonomia diante de Deus, de chegar, se prostrar, orar, levantar e lançar a palavra profética, porque quando eu tirar, Deus vai fazer a ressurreição vir sobre a minha vida. Quando Jesus chega diante do templo, volta lá o texto já, perceba que ele tirou os animais, versículo 14, ele encontrou pombas, ele encontrou cambistas, dinheiro, mesas. Jesus expulsou os animais, Jesus derramou o dinheiro no chão, tocou nas mesas, derrubou tudo, mas as coisas dos homens, Jesus não tirou. Jesus falou para eles: olha, quem tem que tirar isso é você, porque quando você tirar, eu vou entrar, e quando eu entrar, o milagre vai acontecer.